Parece que hoje em dia tudo que importa são as aparências, né? As fotos perfeitas no Instagram, a vida perfeita nas redes sociais. Só que isso não é uma coisa tão nova assim. Lá pela década de 50, por exemplo, isso já existia, todo esse egoísmo, esse egocentrismo, essa vida perfeita para as pessoas que estão vendo de fora, já existia há muito tempo, mas é claro, sem as redes sociais. Naquela época eram as fotos dos retratos perfeitas, a reputação da família intacta, ninguém é errado aqui na nossa família. E exatamente isso que a gente vê na série A3, uma nova série brasileira que foi escrita pelo Beto Ribeiro e dirigida por ele também pela Carla Albuquerque e foi uma produção da Media Land. Essa série estreia hoje, no dia 15, lá no serviço Now, que é o serviço de streaming da Claro. Eu já assisti todos os 7 episódios e vim aqui contar um pouco mais pra vocês sobre essa nova produção nacional e também, é claro, a minha opinião, sem spoiler. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e, como eu disse pra vocês, eu vim contar um pouquinho sobre essa nova série brasileira que tá chegando hoje, que é a série A3. Essa série ela é protagonizada pela Karina Barum, que fez muito sucesso lá em 1998 pela novela Torre de Babel. Aqui ela vai ser a Dona Adalgisa, uma matriarca que já é viúva e ela cuida do seu filho Rogerinho, que apesar do nome diminutivo, ele já é um homem formado. E ela faz de tudo para que o nome da família dela e do filho dela, e dela mesma, óbvio, seja intacto, assim, aos olhos da sociedade e a família perfeita. Só que na verdade, quando ninguém tá olhando, o Rogerinho, seu filho perfeito, que é o melhor pretendente para todas as mulheres, na verdade, ele se encontra às escondidas ali com outros homens. E é claro que tanto ele quanto vários outros homens na época escondiam a sua homossexualidade por causa da homofobia que hoje em dia já existe, já é como é, né, violenta e tudo mais, imagina na década de 50. Só que a Dona Adalgisa, ela faz de tudo pelo filho dela, faz de tudo para que ninguém descubra isso, não que ela saiba necessariamente, dá a entender que ela desconfia, né, que tenha, porque a mãe sabe das coisas. Só que independente disso, ela faz de tudo para que ninguém tenha certeza disso, porque já pensou que absurdo o filho dela, da família dela, ser taxado por todo mundo como um maricas ou como um desviado, que era como eles eram chamados nessa época. Mas antes fosse esse o único defeito do Rogerinho, já que ele é uma pessoa, ele é um cara que ele tem um lado meio obscuro ali também, mas que obviamente a mãe dele faz de tudo para cobertar e ninguém perceber. E para isso, para manter a imagem de família perfeita, eles dois decidem ir em busca da noiva perfeita também pro Rogerinho, para ele poder casar aos olhos da sociedade, todo mundo vê, formando uma família, tudo bonitinho, como sempre foi na linhagem do nome da família dele. E quem ajuda nessa busca pela noiva perfeita é a amiga do Rogerinho, amiga de muito tempo já, que é a Ermelinda. Só que essa Ermelinda, a Dona Adalgisa não gosta, na verdade ela odeia essa Ermelinda, porque ela é uma desquitada. Eita, porque naquela época, uma mulher desquitada, nossa senhora, velho, era o cúmulo do absurdo, assim. Desquite, pra caso alguém não saiba, é divórcio. Só que naquela época era tratado como desquite, que era o homem dispensava a mulher. E tipo, a mulher não ser boa o suficiente nem pra ser uma esposa, nossa, era um absurdo naquela época. E uma mulher desquitada era muito, sofria muito preconceito ali pela sociedade. E aqui na série A3, nem tudo é o que parece. Ou melhor, ninguém é o que parece ser. Todo mundo esconde os seus próprios segredos ali, e conforme os episódios vão passando, a teia de conexões entre os personagens vai se embaralhando e fazendo cada vez mais sentido. E enquanto rola toda essa história, a gente tem uma subtrama rolando ali por trás, que são os assassinatos cometidos por um serial killer conhecido como o Enforcador. E suas vítimas são homens desviados, que ele enforca com o próprio cinto da vítima. E ele sempre atua ali pelo bairro da Santa Cecília, aqui em São Paulo, que é onde se passa a história da série. Essa é a história, é o plot, é a trama da série A3. Essa nova série brasileira, que é uma série de época, mas que em nada lembra essas novelas de época que a gente vê na TV aberta, por exemplo. Eu sei que talvez isso tenha passado pela sua cabeça quando eu falei década de 50, você vê os figurinos, já viu umas imagens aí da série, então dá aquela ligação, putz, vai ser só mais uma novelona, mas não é. Acho que a semelhança para no figurino e na ambientação, e olhe lá também, não tem tantas semelhanças assim. E uma curiosidade bem legal é que a série A3, ela traz um estilo diferente de narrativa, porque a cada episódio que passa, são 7 ao longo dessa primeira temporada, cada episódio que passa, a gente vê a mesma história rolando daquele episódio, mas de 3 pontos de vista diferentes, de 3 pessoas diferentes. A gente inicia ali um episódio, tem um acontecimento ali, aí a gente volta um pouquinho no tempo naquele mesmo episódio, começa a ver como é que chegou naquele ponto, através dos olhos de um personagem, depois a história volta de novo um pouquinho e começa a rolar até aquele ponto na vista de um outro personagem, personagem B, e depois a gente vê tudo isso de novo na vista do personagem C. Então a gente vê 3 pessoas, né, os acontecimentos anteriores àquele primeiro acontecimento do episódio,
episódio, e aí as coisas começam a fazer tudo mais sentido. E é aí que tem uma jogada com o nome da série, que é série A3. Sabe, tipo um relacionamento A3, são 3 pessoas, 3 pontos de vista, 3 sentimentos diferentes, 3 visões diferentes. É mais ou menos essa pegada, uma série A3, porque todo episódio mostra 3 pontos de vista diferentes daquele episódio, e a cada episódio as coisas vão se ligando até o final da história. Só que apesar dessa progressão dos episódios e como ele é desenvolvido, é uma história regressiva, ou seja, a gente começa quase que no fim da história, no primeiro episódio, que se passa em 1958. E os episódios seguintes a gente vai voltando um pouquinho no tempo, 1957, 1953, 1951, e a cada episódio que passa a gente entende melhor o contexto anterior para chegar naquele ponto do primeiro episódio, entendeu? A gente vai conhecendo melhor as conexões dos personagens, os segredos que cada um deles escondem, as traições que rolaram por trás dos relacionamentos que eles têm, até chegar ao ponto daquele primeiro episódio que a gente viu logo no começo. E aí chega no último episódio e volta até 1927, que é quando toda a história se originou, mas vai mesclando com cenas de 1958, que é onde a história se encerra. Então tem esses momentos aí misturados nesse último episódio para poder dar um desfecho real para a série. E além de tudo isso, a série A3 é uma série antológica. O que significa? Que cada temporada vai contar uma história diferente, com personagens diferentes. Então toda temporada vai ter um início, vai ter um meio e vai ter um fim, que foi exatamente o que aconteceu nessa primeira temporada. Só que o legal é que apesar da próxima temporada ser uma nova história com novos personagens, o elenco utilizado vai ser o mesmo. Então a gente vai ver os atores e atrizes fazendo papéis diferentes a cada temporada, contando histórias diferentes, o que é bem legal. E isso é tudo que eu tinha pra falar, pra apresentar a série pra vocês. Agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião, as coisas que eu achei de positivo e de negativo nessa primeira temporada, que eu já assisti todos os episódios. Mas antes de você saber a minha opinião, desce aqui a tela, clica no inscreva-se, deixa seu like também e comenta aqui quantas séries nacionais você já assistiu, já tinha ouvido falar dessa série A3, já se interessou um pouquinho pela trama. Deixa aqui nos comentários antes de você saber a minha opinião, pra você não ser influenciado nesse início, beleza? Aí depois, quando chegar no final do vídeo, você me conta se você manteve a sua opinião de querer assistir ou não. Bom, vou começar aqui dando a minha opinião sobre essa série com os pontos negativos, que não são muitos, tá? Mas vou começar pelos negativos, depois eu vou falar o que eu gostei. A primeira coisa que me incomodou logo de cara, desde o primeiro episódio, continuou me incomodando um pouquinho até o final, foi justamente a personagem principal, que é a dona Dalgisa, interpretada pela Karina Barum, porque, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Mas o que me incomodou na personagem foi os jeitos, as manias, o jeito dela falar, o jeito dela se mexer, sabe? Porque ela tem uma gagueira ali, ela tem um jeito de se expressar gestualmente, corporalmente, que me incomodou, porque ficou um negócio meio caricato, meio teatral, meio exagerado, que não combina com a personalidade da personagem. Porque ela é... Quem que é a dona Dalgisa? Vou tentar comentar um pouquinho melhor com vocês. A dona Dalgisa é uma viúva, que seu marido faleceu há mais de 20 anos atrás, e ela cuida do seu filho sozinha. E como eu disse, ela faz de tudo para manter as aparências da família. Isso inclui ela fazer coisas erradas também, e ela tem muito dinheiro, então é fácil ela fazer isso. Resumidamente, ela é uma pessoa ruim. Ela faz as coisas ruins em nome da família continuar com a sua reputação boa que ela tem. E ao longo da série ela faz muitas coisas erradas, muitas coisas ruins, e a gente vê que é aquela tiazona que é ruim mesmo. Ela deve ter uns 50 e poucos anos ali, a personagem. E ela é uma pessoa ruim. Só que ao mesmo tempo ela tenta manter a imagem de uma senhorinha boa e frágil e que tem a confiança de todo mundo, porque tá ali no bairro há muito tempo, vem de uma família que tem nome, que tem reputação e tudo mais, é viúva, então a galera tende a respeitar um pouco mais. Então ela tenta manter essa imagem de uma boa senhora ao mesmo tempo que ela faz muita coisa errada quando ninguém tá olhando. E aí eu acho que ao criar as personalidades ali dessa personagem, da dona Dalgisa, eles tentaram contrastar justamente isso. O jeito que ela se disfarça na frente das outras pessoas, tipo aquela velha boa senhora, o lobo vestido de senhorinha, e aí por trás ela é o lobo mesmo que faz mal pra todo mundo. Só que não ficou legal, sabe? Porque destoou do resto da série. Todos os outros personagens têm um tom ok, tem um tom sério, um tom mais realístico, sabe? Um tom mais de uma história que está sendo contada, que a gente está acompanhando ali, quase como se fosse algo real. Já na dona Dalgisa não, ela é muito caricata, é muito falso, é muito irreal, muito lúdico, o que não é necessariamente ruim, mas destoou de todos os outros personagens da série, e isso me incomodou bastante. De princípio ali, quando começou a série, no primeiro episódio, eu achei até que poderia ser uma falha da própria atriz, que não estava sabendo me passar uma verdade, mas ao longo dos episódios eu entendi que talvez seja o jeito realmente da personagem, e foi uma escolha que foi feita e foi bem executada pela atriz, mas que me incomodou, não me agradou muito. Isso acabou até atrapalhando, porque mais pra frente, quando a gente volta lá pra 1927, ali no último episódio, tem uma outra atriz que interpreta ela mais nova. Só que a outra atriz não tem esses jeitos que ela tem. Então parecem duas personagens diferentes, o que acabou atrapalhando ainda mais essa personalidade que eles deram pra ela. Então, se fosse um pouco mais pé no chão, um pouco mais real, uma senhorinha que realmente é simpática, mas sabe quando a senhorinha tá sorrindo e tal, e a pessoa vira as costas, ela fecha a cara, assim, aquela cara de demônia,
teria sido mais legal, teria sido mais condizente com o resto da série. Então isso me desagradou um pouquinho. Outro ponto também, mas aí é uma coisa totalmente particular minha, é que os episódios pra mim foram cansativos porque são muito longos. Todos os episódios têm mais de 1 hora. Tem uns que tem 1h05, 1h10 ali, que a gente até releva, mas, por exemplo, o primeiro e o último episódio tem 1h30. O último episódio, tudo bem, porque, né, o desfecho, eu nem senti o último episódio passando. Mas o primeiro foi muito cansativo, porque foi quase a duração de um filme, 1h30. E num filme a gente tem 1h30 de início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na série não, é só um primeiro episódio, então foi 1h30 de introdução. E isso foi bem cansativo. Eu tava assistindo e eu falava, meu Deus, esse episódio não vai acabar, ainda tô no primeiro. E tipo, já tinha acontecido um monte de coisa. Então é um pouco cansativo, principalmente pra quem gosta de maratonar. De assistir um episódio atrás do outro, cansa, porque a história demora muito pra se concluir naquele episódio pra depois continuar. Então, isso me incomodou um pouquinho, mas de novo, é particular meu. Séries já muito consagradas, como Sherlock, por exemplo, que tem episódios enormes, apesar de ter uma história muito boa, também acabam me cansando. Então é particular mesmo. Além disso, eu senti um pouquinho de falta de variedade na trama que é exibida na série, porque assim, vou citar alguns pontos, não é algo muito relevante não, mas é algo que eu percebi e falei, nossa, sério? Porque, por exemplo, sempre que os personagens eles tentam forçar um encontro acidental, sabe, quando, puta, eu quero conhecer aquela mina, mas eu não sei como chegar nela, e aí você bola um plano pra conhecer, e todas as vezes que tinha esse encontro acidental forçado no meio da série, era sempre um esbarrão. Era sempre vou fazer alguma coisa, já sei, vou esbarrar nela. Toda vez era um esbarrão, não teve uma variedade, não teve um outro, até teve uns outros momentos ali que foi um pouquinho diferente, mas na maioria das vezes era um esbarrão. E tipo, falou, mano, vamos tentar usar um pouco mais da criatividade e de repente dar outros jeitos de fazer esses personagens se encontrarem acidentalmente, entendeu? Não é algo relevante, como eu disse, mas me incomodou um pouquinho. Outro fato também que se encaixa um pouquinho nessa crítica é que os personagens, a maioria deles, a gente acaba conhecendo a história deles porque eles contam sua própria história. Todos os personagens misteriosos, ou seja, aqueles que a gente ainda não conhece, eles chegam e começam a contar a história deles e quase todos é a mesma história. Ah, eu tô por aqui sozinho, eu vim pra São Paulo porque meus pais morreram. Tipo, os pais de todo mundo morreu, todo mundo é órfão na série, sabe? É claro que ao longo dos episódios a gente descobre que algumas pessoas mentiram, outras exageraram, outras alteraram um negocinho aqui, outro ali, mas a maioria deles conta sempre a mesma história. Não tem terceira idade na série, todo mundo morreu, sabe? Todo mundo que é adulto, os pais já morreram. Então eu senti um pouco de falta de variar essas histórias também. Falar, meus pais ficaram lá no Rio de Janeiro, eu vim pra São Paulo. Meus pais, eu briguei com meus pais. Sei lá, sabe? Diversificar um pouquinho essas histórias, porque toda vez que alguém contava a história do seu passado, parecia que era um déjà vu, parecia que era a mesma história. Então isso também me incomodou de novo. Não é algo relevante, assim, porque as histórias que realmente importam, a gente descobre a verdade, ou que aquela seja a verdade, enfim. Mas a gente descobre a importância da história no futuro, e as histórias que não são relevantes a gente acaba esquecendo. Mas ainda assim me incomodou um pouquinho. E uma última coisa aqui que eu vou falar de negativo que me incomodou também, essa talvez me incomodou um pouco mais do que todas as outras coisas que eu falei até agora, que foram algumas cenas de tapa. Eu acho que teve 3 ou 4 cenas de tapa na cara, sabe? Quando tá brigando, tá discutindo e toma na lata. A maioria, se não todas as cenas que isso aconteceu, ficou muito falso, ficou muito ruim ali, porque não teve um corte de cena, não me trouxe uma realidade. Alguns tapas foram muito fracos e a pessoa reagiu demais. Teve, acho que 1 ou 2 cenas que o personagem que tomou o tapa caiu no chão, mas na verdade não caiu, se jogou. Então ficou um negócio meio robótico, sabe, esses tapas. Ou era melhor não dar, ou eles tinham que ter se empenhado um pouquinho mais pra fazer parecer mais real, ou realmente dar o tapa mesmo, porque fica mais legal, e depois a gente só aumenta o som pra ficar ainda mais impactante. Mas eu me senti falta um pouquinho disso, sabe? A atuação tava indo muito bem, inclusive é uma das coisas que eu vou elogiar daqui a pouco, mas a atuação de todo o elenco foi muito legal, mas nesses momentos me incomodou um pouquinho, o que é surpreendente. Porque quando chega no último episódio, tem umas cenas de violência doméstica que são muito mais pesadas e, cara, é muito real. É real a ponto de incomodar. É real a ponto de você olhar e falar, mano, sabe? E não querer ver aquilo. Porque realmente machuca quando a gente tá assistindo. E aí, numa cena de tapa simples, não ficou tão legal quanto aquilo. Então, me incomodou um pouquinho isso. Acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. E, aliás, lembrando disso também, fica o alerta de gatilho pra você que pretende assistir a série. Cuidado, porque especificamente no último episódio tem cenas de violência doméstica e tem é semi-explícito ali, porque tipo, você vê um cara judiando de uma mulher,
não vou citar os nomes aqui dos personagens pra não dar spoiler, mas você não vê um soco, você não vê uns negócios assim, mas você vê que ele tá violentando ela de alguma forma, você vê o início da briga ali, depois você vê ela toda machucada. E incomoda. E tem umas cenas implícitas ali também, que não mostra nada necessariamente, mas dá a entender que rolou estupro também. E aí a gente vê de longe só os gritos da mulher e tal. Então, é assim, se você tem uma certa sensibilidade com esses assuntos, cuidado, porque vai ter gatilho pra você no último episódio. Bom, agora todas essas críticas que eu falei de negativas, elas foram coisas que me incomodaram? Foi. Mas, cara, não é nada que estraga a série, não. Porque os pontos positivos pra mim são muito maiores e torna tudo isso que eu falei até agora insignificante. Como, por exemplo, que eu já citei aqui, as atuações, né? Vocês sabem que sempre que eu faço uma crítica de uma série nacional aqui, a coisa que mais me incomoda são os diálogos. Porque o diálogo, tá o personagem A e o B conversando. Aí o A fala uma coisa, quando o B começa a falar, o A já tá reagindo. Porque ele já sabe o que o B vai responder. E isso sempre me incomodou, sempre fica uma conversa decorada, uma conversa robótica. Não é o caso aqui da série A3. Pra mim, os diálogos foram muito melhores, muito mais funcionais, sabe? Muito mais naturais. E foi muito melhor, mais fácil de assistir também os episódios. E isso eu tô falando, tipo, no geral. Grandes produções como 3%, por exemplo, da Netflix, tinha esse problema nos diálogos. Na série A3, não aconteceu. Pelo menos não que tenha sido perceptível pra mim. E ainda falando nos diálogos, teve uma coisa que me agradou muito, porque é uma série que se passa na década de 50, que se você for parar pra pensar, é 70 anos atrás. 60 e pouquinhos, né? Porque já é 1958. Naquela época, tinha uma linguagem muito mais formal do que a gente fala hoje em dia, certo? E o que acontece quando uma pessoa do nosso tempo, agora 2020, 2021, tenta falar pelo menos do jeito que a galera falava naquela época da década de 50? Fica robótico, sabe? Não fica natural, fica ruim, fica muito falso. E aí, qual que foi a grande sacada aqui da série A3? Eles meio que misturaram um pouquinho da nossa linguagem mais atual junto com a linguagem daquela época. Então ficou um negócio meio que de transição, não incomodou, ficou natural. Sabe? Porque nos momentos que precisou ter um negócio mais formal, teve. Nos momentos que não precisava tanto, ficou uma linguagem mais fácil. Não tinha gírias, não tinha nada que, meu Deus, isso aí até 10 anos atrás não existia esse tipo de palavra. Mas, sabe, ficou natural, ficou mais tranquilo de a gente acompanhar a história, acompanhar os diálogos, sem chamar a nossa atenção. Sabe? Porque o foco principal não era o linguajar, o foco principal é a história. E eles souberam tratar isso muito bem também. Agora, uma outra coisa que eu realmente gostei é o desenvolvimento da série. Eu sinto que nenhum episódio foi desnecessário, porque às vezes acontece isso, né? Tipo, tal episódio não precisava nem existir, que não ia mudar nada na série. Aqui não. Todos os episódios apresentados foram necessários. Cada cena, cada personagem, cada diálogo, sabe? Cada coisa que foi demonstrada ali tinha um porquê estar ali naquele momento. E as coisas foram ganhando uma progressão, que na verdade é uma regressão, porque a gente vai voltando no tempo ao longo dos episódios, mas ao mesmo tempo a história vai progredindo de uma forma linear, sabe? Começa a história e vai subindo, vai ficando cada vez mais interessante, as coisas vão fazendo cada vez mais sentido, a gente vai descobrindo uns segredos e traições ali de alguns personagens, e a coisa vai subindo, até que chega no ápice do último episódio, que tem vários plot twists e, cara, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas é muito legal, acontece muita revelação no final da série e encaixa, pelo menos eu não consegui pensar em nada que tenha ficado solto. Todas as coisas que precisavam ser respondidas foram no último episódio e de formas muito surpreendentes. Se tem uma coisa que eu gosto quando eu assisto série, é de ser surpreendido. Outro ponto aqui que eu queria elogiar na série que foi muito legal é a ambientação, porque os principais cenários ali são as casas de algumas das personagens e um parque, que eu não consegui identificar que parque que é, eu não sei se chegou a citar na série, eu acho que não. Mas é um parque que o pessoal costuma se encontrar, costuma conversar e tal, e as casas de algumas das personagens no interior. E dentro dessas casas, cara, foi uma nostalgia, foi uma viagem no tempo pra mim. Porque tem muita coisa ali que eu já vi, que eu já presenciei, que vocês provavelmente também já viram na casa da avó de vocês, ou do tio, até dos próprios pais mesmo, que é aqueles armários de cozinha, assim, meio antigos, sabe? Aquelas mesas de madeira que eu não sei explicar, mas você tá vendo aí na imagem, talvez você identifique que mesa é essa. Aquelas cadeiras que tinham os negócios meio trançados ali no encosto, que eu não sei necessariamente o nome desse negócio, mas que eu já vi, já sentei em muitas dessas cadeiras. Então, todos esses objetos, esses cenários utilizados, cara, me transportou pro passado de uma forma que foi muito legal. Eu falei, cara, mano, eu já vi essas coisas, sabe? Agora, se tem uma coerência histórica, eu não sei, porque as séries passam na década de 60. Eu nasci na década de 90, então será que essas coisas duraram ao longo do tempo até a década de 90 que eu consegui presenciar?
ou minha família que era muito pobre e teve todas as coisas, não teve condições de trocar, ou eles acabaram pegando umas coisas da transição entre 50 e 90 e por isso que eu identifiquei. Não sei, mas que foi muito legal ver tudo isso, foi sim. E os figurinos também, eu dei uma conferida com a Bia, que é formada em moda, e ela disse que as roupas também estavam bem condizentes com a década de 50, então aprovada a ambientação. E por último, teve um detalhe que no começo eu achei que era um erro, mas na verdade não era, que é o seguinte: eu disse pra vocês que as histórias elas são contadas por 3 pontos de vista diferentes em cada episódio, certo? E aí o que acontece? Tem um acontecimento aqui, um acontecimento X. Aí depois a gente volta no tempo pra ver 3 linhas diferentes, 3 pontos de vista diferentes de 3 personagens diferentes, certo? Só que aí quando chega nesse momento, por exemplo, a gente tá aqui no personagem A, chegou no momento do acontecimento principal onde todos os personagens se encontram. Aí a gente volta e começa a ver o personagem B. Só que quando chega nessa mesma cena que a gente já viu, quando a gente vê ela pela segunda ou pela terceira vez, tá diferente. Tem algumas falas que foram trocadas, tem alguns gestos que foram trocados, às vezes eles não estão na mesma posição. E eu comecei a pensar, falei, mano, por que eles regravaram? Por que não usaram a mesma cena de antes? É o mesmo momento, sabe? Eles regravaram, ficou ruim, porque ficou diferente, sabe? Eles não souberam fazer da mesma forma. E aí eu comecei a analisar melhor ao longo dos episódios e falei, não, mano, eu acho que foi proposital. Porque pensa o seguinte: 3 pessoas, né, vamos colocar esse número já que é o plot aqui da série, mas 3 pessoas estão no mesmo lugar, vivendo o mesmo momento, na mesma hora ali, tudo, sabe, tudo junto. Cada pessoa que tá naquele momento vai sentir aquilo de uma forma diferente, um ano novo, uma festa, alguma coisa. Cada um sente de uma forma diferente, cada um tem pensamentos diferentes naquele momento, tem percepções diferentes, um tá olhando para uma parede, o outro tá olhando para outra, por exemplo, um entendeu uma fala de um jeito, o outro entendeu a fala de outro, porque às vezes a gente interpreta de modos diferentes, e quando a gente vai contar a história também, já deve ter acontecido com vocês, você tá no mesmo lugar, você conta uma história, seu amigo conta a mesma história, só que vocês contam de formas diferentes, porque vocês tiveram percepções e sentimentos diferentes naquele mesmo momento, entendeu? Então eu acho que foi isso que eles quiseram passar, é o ponto de vista de uma outra pessoa, então eles não perceberam da mesma forma do que o primeiro personagem, e o terceiro também não percebeu e sentiu da mesma forma que os 2 primeiros. Então sempre que tem esses momentos é feito de uma forma diferente, numa entonação diferente, às vezes num ponto de vista uma pessoa estava sendo ruim, mas do ponto de vista da outra, na verdade a outra que estava sendo ruim, porque na nossa história quando a gente conta a gente sempre é o herói e o outro é o vilão, né? Sempre o outro que tá errado. Então eu sinto que isso foi proposital e cara, foi genial. Genial, eu nunca teria pensado nisso. Sim, se foi de propósito, foi genial. Se foi sem querer, vocês são muito sortudos, porque realmente funcionou muito bem. A partir do momento que eu comecei a ver com esses olhos, eu falei, cara, perfeito, ficou muito, muito bom. E pra encerrar aqui, tem mais um ponto positivo que eu gostaria de falar, que é o último episódio. Como eu não vou dar detalhes, né, pra não dar spoiler nem nada, mas tem muito plot twist, tem muita reviravolta, tem muita revelação no último episódio, que, cara, é muito bom como as coisas se encerram, como as coisas falam, ah, por isso que é isso. E aí quando você tá digerindo aquela informação, vem outra, você fala, ah, por isso que é isso, por isso que aquela pessoa fez aquela outra coisa, sabe? E vai coisando e fala, ah, então foi assim que aconteceu aquela coisa que eu sabia que tinha acontecido desde o início da série. Mano, é muito bom, é sério, eu não vou dar detalhes, mas é muito bom esse último episódio. E tem vários plot twists e termina de uma forma surpreendente que eu não esperava que fosse terminar até o momento que aconteceu. Na hora que aconteceu, alguns segundos antes eu falei, ah, vai terminar assim. Mas tipo, até 5 minutos antes de acabar o episódio, eu tava achando que ia acabar de uma forma e acabou de outra. Mano, muito bom. E como eu disse, eu gosto muito de ser surpreendido no final e isso me agradou muito. Então gostei do desfecho da história, mas pela experiência que eu tenho com várias outras séries, com vários outros finais de séries e comentários das pessoas pela internet, devo dizer aqui, inclusive se tiver alguém da produção me assistindo, fiquem atentos porque vai ter muita gente que não vai gostar desse final. Mas foi genial, eu gostei e foi diferente. E eu gosto de coisas diferentes, gosto sempre e é muito legal que tenha acabado dessa forma. Então é isso, assistam lá a série nacional A3, vamos dar essa força para a produção nacional porque foi uma produção muito legal e já estou ansioso por uma segunda temporada, inclusive. Está disponível lá no Now, que é o streaming da Claro. Se você entrar no Google mesmo, colocar Now e Claro, aí você vai conseguir cair lá no streaming, faz a sua inscrição lá bonitinho e assista a série A3, uma produção brasileira do Beto Ribeiro e da Carla Albuquerque também, e que foi produzida pela Media Land e exibida aqui no Now. E não esquece de não sair do vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou, né? Se interessou por essa história, se vai assistir, não vai? E se você for lá assistir, depois me conta aqui o que você achou também, fechou? Não esquece também de antes de sair de clicar aqui nessa bolinha, deixar seu like e vir assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!